Muito bem, amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Nós temos feito aqui a exposição de cada capítulo desse livro, e nós já estamos no capítulo de número 20. No domingo passado, nós lemos dos versículos 1 ao 12, e eu falei um pouco sobre algumas prioridades de Paulo e do seu ministério, especialmente no versículo 7, que eles se reuniram no primeiro dia da semana, fazendo menção do dia da ressurreição, a importância desse dia para a igreja. Na antiga aliança, o povo de Israel celebrava o 7º dia, a igreja do Senhor tem um novo referencial, que é a ressurreição de Jesus, que aconteceu no primeiro dia da semana. Então a palavra diz aí no verso 7, que eles se reuniram com o fim de partir o pão. Eu falei também do apreço que aqueles irmãos tinham no primeiro século pelo partir do pão. E nós, com a graça de Deus, no próximo domingo, teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. E outra realidade que nós vimos no final do versículo 7 é que o apóstolo Paulo exortava-os, encorajava-os na palavra. Então essas realidades fazem parte das reuniões do povo de Deus. Celebração, o primeiro dia da semana, celebração da ceia do Senhor, partir do pão e também a palavra, o encorajamento. A palavra exortação aqui significa encorajamento. E nós vimos então que essas realidades estavam presentes na vida daqueles irmãos. Nós vamos ler então hoje a partir do versículo 13, Atos capítulo 20, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, nós percebemos aqui, nesse capítulo 20, a segunda parte, a partir do verso 13, que Paulo estava se despedindo daqueles líderes da igreja de Éfeso. Eles encontraram em Mileto, de Mileto, Paulo mandou chamar, diz o verso 17, os presbíteros da igreja, e eles foram encontrar com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo tinha convicção de que não mais veria aqueles irmãos. O último versículo que lemos nos fala até de um momento de tristeza, de choro, porque o apóstolo de fato estava se despedindo deles, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto. E aí, o apóstolo Paulo chama a liderança da igreja de Éfeso, e ele havia passado ali um bom tempo pregando a palavra de Deus e aqueles irmãos, e agora era o momento de Paulo solidificar aquilo que foi anunciado, relembrar aqueles irmãos o seu procedimento, fortalecê-los, encorajá-los para continuarem firmes à frente da igreja. Ele está falando para líderes da igreja. E eu quero dividir então em 2 partes essa exposição. A primeira parte, eu quero destacar a visão que o apóstolo Paulo tinha da igreja, da dimensão da igreja, da importância da igreja do Senhor, e por conta da sua visão, a visão que ele tinha da igreja, o seu ministério é conduzido de uma maneira a honrar o chamado dele para edificar a igreja do Senhor, na palavra, no ensino, na instrução. E na segunda parte eu quero pensar em 2 privilégios que nós recebemos de Deus, e o apóstolo Paulo vai destacá-los especialmente no versículo de número 24. Então nós vamos fazer então essa exposição em 2 partes. Primeiro, eu quero pensar com os irmãos sobre a visão que o apóstolo Paulo tinha da igreja do Senhor, e como o seu ministério foi conduzido a partir dessa visão que ele tinha da igreja. Os irmãos percebam que ele está conversando com líderes. Versículo 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, aqueles que lideravam a igreja, o rebanho do Senhor, que instruíam na palavra, que zelavam pela doutrina, que cuidavam da vida espiritual da igreja do Senhor. E ele, no versículo de número 28, chama a atenção desses líderes sobre a importância do chamado deles, que não foi uma escolha pessoal de cada um, eles foram chamados pelo Senhor. Perceba o verso 28, Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vejam, foi o Espírito Santo quem os constituiu bispos.
No Novo Testamento, a palavra presbítero, bispo e pastor é a mesma palavra, episcopo. Aquele que é o supervisor, aquele que cuida do rebanho, que alimenta o rebanho na palavra. Alguns, conforme Paulo escreve a Timóteo, se afadigavam na palavra, e Paulo diz até que eles mereciam dobrados honorários, porque eles se dedicavam exclusivamente a isso. E aqui ele está falando para esses líderes, lembrando a eles que eles foram chamados, eles foram constituídos pelo Espírito Santo. E Paulo diz para que eles foram constituídos? Para pastorearem a igreja de Deus. E aqui nós começamos a ver a visão que Paulo tinha a respeito da igreja. Ele diz a igreja de Deus. E na última parte do versículo, ele vai ampliar essa visão de igreja de Deus e vai mostrar por que a igreja é de Deus. Por que nós podemos dizer que a igreja é igreja de Deus? Paulo vai dizer, porque ele comprou a igreja, ele remiu a igreja, ele resgatou a igreja, ou seja, homens e mulheres em toda parte do mundo, em toda a época da história que ouve a mensagem do Evangelho, crê em Jesus Cristo, vai se tornar parte da igreja de Jesus. E ele diz, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo olhava para a igreja e via que ela era composta por todos os cristãos, e ele olhava e via o sangue de Jesus sobre aquelas pessoas, a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. E isso, na visão de Paulo, era suficiente para que não somente ele procedesse de uma maneira correta, santa, digna do ministério, mas todos os líderes. E a partir dessa visão da importância da igreja, que ele vai exortar aqueles irmãos, primeiro, a cuidarem das suas próprias vidas. No versículo 28, atendei por vós, cuidem das vossas vidas, do testemunho, da comunhão com Deus, cuidem também do rebanho, o rebanho do Senhor. E Paulo vai trazer algumas orientações práticas para aqueles irmãos. Ele diz, por exemplo, que eles deveriam vigiar e permanecer na palavra de Deus, continuar instruindo aqueles irmãos que ouviram a mensagem do Evangelho, que creram em Jesus, a permanecerem na palavra, porque só a palavra de Deus poderia fortalecê-los e santificá-los. E Paulo tinha uma preocupação também com os erros doutrinários, com os falsos mestres. Ele diz no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Entre vós penetrarão pessoas que iam de fora, que não tinham nenhum cuidado, que não teriam nenhum cuidado com o rebanho do Senhor, porque não conhecem o preço que foi pago, porque não reconhecem o preço que foi pago para que o Senhor constituísse a sua igreja. Essa é que é a grande verdade, amados irmãos. Quando nós olhamos para o nosso tempo e ouvimos sobre falsos mestres no nosso tempo, que, conforme o apóstolo Pedro diz na sua carta, são gananciosos, não têm pena do rebanho, é porque eles não sabem o preço que foi pago. Eles estão preocupados consigo mesmo, e é isso que Paulo está dizendo. Eles são lobos vorazes, não pouparão o rebanho. No versículo 30, Paulo diz que agora não é somente os de fora, mas alguns da própria igreja, versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E eu chamo a sua atenção para o final do verso 30, com que propósito? Para arrastar os discípulos atrás deles. Olha que linguagem estranha, arrastar. Não tem nada a ver com o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é de discipular, é de instrução, é de dar o exemplo,
né? É de servir, é de preparar para a obra do ministério. Não é para arrastar ninguém. Nenhum líder da igreja foi chamado para arrastar discípulos atrás de si, porque os discípulos são discípulos de Jesus. Então, por isso, amados irmãos, essa reunião de Paulo com os líderes, sobre a sua preocupação, depois de gastar tanto tempo, né? Nós vimos no capítulo 19, que o apóstolo Paulo, durante 2 anos, Atos 19, 10, ensinou aqueles irmãos para que ouvissem o Evangelho. E agora Paulo está dizendo, a minha preocupação é que aquilo que foi feito seja jogado fora. Então, cuidado. E aí nós chegamos ao versículo 31. Paulo diz, portanto, vigiai. Essa era a tarefa, e é a tarefa dos líderes da igreja, sobretudo no que diz respeito à doutrina, ao ensino, ao reto ensino. Cuidado, lembrando-vos, diz o verso 31, de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo diz, tenham cuidado com o rebanho do Senhor. Aquilo que foi feito em 3 anos pode ser destruído muito rápido. Daí, amados irmãos, a necessidade que temos de lermos a palavra, de cuidarmos da nossa vida com Deus, da nossa caminhada com o Senhor. E a igreja da mesma forma, como povo, como corpo, fidelidade à Escritura, fidelidade à missão que nós recebemos do Senhor. No versículo 32, Paulo ainda diz àqueles irmãos, aos líderes, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Vejam, a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. Nós somos edificados na palavra de Deus, e Paulo chama isso de palavra da sua graça. E ao mesmo tempo, a palavra é que pode dar herança entre todos os que são santificados. O Espírito Santo, ele usa a palavra para operar a regeneração nas nossas vidas. Por isso, irmãos, tantas exortações no Novo Testamento para pregarmos a palavra, anunciarmos o Evangelho. Paulo está dizendo, nós não temos outra mensagem. Quando nós lemos os escritos de Paulo, nós vamos perceber essa ênfase, não há outra mensagem. Ele diz aos Coríntios, quando eu cheguei entre vós, eu decidi nada saber, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado. E aqui da mesma forma, Paulo está dizendo, amados irmãos, se vocês querem que a igreja continue saudável, forte, preparada para a obra, preparada para enfrentar falsos ensinos, sobretudo no tempo que nós vivemos, com ventos de apostasia contra a igreja de Deus, nós precisamos nos voltar à palavra. Essa é uma orientação aos líderes que devem zelar pelo rebanho, mas é uma orientação a cada membro da igreja. Que você tenha cuidado com a leitura da Escritura diariamente, fazendo como os bereanos, examinando aquilo que você ouve, conferindo se aquilo é de fato palavra de Jesus, se é instrução dos apóstolos de Jesus. Nós precisamos tomar todo esse cuidado. Nós estamos vivendo dias difíceis, amados irmãos. Nós temos visto tantos sinais que apontam para a vinda do Senhor Jesus no nosso tempo, e eles são como um megafone de Deus apontado para a história. Pandemia, terremoto, nuvem de gafanhotos, mas ao mesmo tempo, há outros sinais previstos, e um deles é a apostasia. E Paulo fala muito sobre isso, escrevendo a Timóteo, por exemplo. E aí ele diz, prega a palavra, permaneça naquilo que você recebeu, Timóteo. E nós precisamos fazer isso. E essa é a orientação aqui no capítulo 20, aos líderes da igreja em Éfeso. Os líderes deveriam ser cuidadosos, zelando pela vida da igreja. E Paulo sabia que não era uma tarefa fácil, por isso no versículo 36 o texto diz que Paulo orou com eles. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou
com todos eles. E como nós precisamos orar pelos líderes da igreja, por aqueles que foram chamados por Deus para cuidarem do rebanho. Não tem sido fácil, são muitos ataques malignos, especialmente em dias que nós não podemos ter contato com os nossos irmãos. Há dores que nós muitas vezes não conseguimos sequer tomar conhecimento, mas nós sabemos que o Senhor cuida da sua igreja, cuida do seu rebanho, mas nós vivemos um momento difícil, adverso, e nós precisamos da oração dos irmãos, orarmos pela liderança, orarmos pela igreja, para que o Senhor nos sustente nesse tempo também. E eu quero então passar a segunda parte dessa exposição. Na primeira delas, eu destaquei aqui a visão que Paulo tinha sobre a importância da igreja, a natureza da igreja. Ele diz no versículo 28 que a igreja é a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E os irmãos percebam a presença da Trindade aqui, no verso 28. Ele diz que aqueles líderes foram constituídos pelo Espírito Santo para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. A Trindade presente na igreja. A Trindade é uma comunidade perfeita de amor. E isso se reflete na igreja, porque nós fomos chamados para relacionamento com Deus, por meio de Jesus, e uns com os outros, pela atuação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Por isso Paulo zelava tanto pelo seu ministério, e está recomendando aqui, nesse texto, aos líderes de Éfeso, que eles zelassem pelo seu ministério, porque eles receberam o ministério do Senhor para cuidarem de gente de Deus. Por isso, amados irmãos, eu olho para o ministério pastoral, para os ministérios da igreja com temor e tremor, porque nós estamos cuidando da igreja de Deus. A igreja que ele comprou com seu sangue, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, gente marcada pelo sangue de Jesus, selada com o Espírito Santo. E nós precisamos então zelar pelo ministério. Aqueles que foram chamados para o ministério da palavra, foram chamados para equipar a igreja para a obra do ministério, porque o ministério é de toda a igreja, o serviço é de todo cristão é um sacerdote, mas precisa estar equipado na palavra. Por isso Paulo diz a Timóteo sobre a importância da Escritura, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no verso 17, a fim de que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Não existe a boa obra sem a Escritura. A obra de Deus não pode ser feita com boas intenções. O culto não pode ser feito com boa intenção. Há orientações na Escritura. O ministério, da mesma forma, a pregação, o discipulado, tudo há orientação da Escritura. Me lembro de Davi, por exemplo, tendo uma boa ideia. Eu quero levar a arca para Jerusalém, porque nesses anos todos que Saul foi o rei de Israel, Davi diz, nós não nos valemos da arca. Saul não se importou com isso, então agora eu tenho uma boa ideia, eu quero trazer a arca para Jerusalém. Toda a liderança apoiou, a liderança política, o exército. Ele só esqueceu de ler a Bíblia. Ele só esqueceu de ler o que a palavra de Deus falava sobre a condução da arca, quem é que tinha que fazer isso, de que maneira. Eram os levitas carregando a arca nos varais, pelas argolas, e os varais eles levavam nos seus ombros. Eles foram separados por Deus para isso. Aí Davi tem uma ideia mirabolante, comprou um carro novo, não tinha nem placa ainda, né? E agora o Detran fechado é uma maravilha, pode ficar um tempão sem placa, né? E aí Davi coloca a arca num carro novo, e vem celebrando, vem dançando, vem pulando. Como diz um poeta brasileiro, né? Há pedra no caminho, né, irmão?
Aí a Bíblia diz que os bois tropeçaram, e o sujeito coloca a mão na arca, Uzá estende a mão e morre fulminado. Porque não adianta boa intenção, boa ideia, nós precisamos nos voltar para a revelação de Deus. Por isso que quando Jesus estabelece o discipulado, que é tarefa de todo cristão, em todos os âmbitos do ministério da igreja, e no âmbito pessoal também, no seu dia a dia, ele diz: qual é o conteúdo do discipulado? Ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a bênção de Deus é sobre a sua palavra. E Paulo sabe disso. Ele diz àqueles líderes: irmãos, recomendo-vos, no versículo de número 32, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Como é que a igreja é edificada? Na palavra de Deus. E dar herança entre os que são santificados. Os que vão ser salvos a partir da pregação do Evangelho. O Espírito Santo vai usar a semente incorruptível, conforme diz Pedro na primeira carta, e vai operar um novo nascimento. Só Ele pode fazer isso. E nós fazemos o quê? Pregamos o Evangelho. Porque aprove a Deus salvar, chamar os seus eleitos pela loucura da pregação. Então nós temos que ser fiéis à nossa parte. E eu quero então avançar e passar para a segunda parte dessa exposição, que é considerar com os irmãos dois privilégios que nós recebemos de Deus e nós devemos honrar ao Senhor com esses dois privilégios. Versículo 24, Paulo diz: porém, esse porém tem a ver com o que ele disse anteriormente, que ele ia para Jerusalém e ele sabia que ia enfrentar dificuldades. Mas mesmo assim ele diz: eu nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O primeiro privilégio que recebemos, diz Paulo, é o privilégio da carreira cristã. A carreira cristã, que é o seguir a Cristo, que é o discipulado, que é sermos discípulos do Senhor Jesus. A carreira cristã é sermos discípulos de Cristo nesse mundo. O autor aos Hebreus compara essa carreira a uma corrida, e nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Já observaram os corredores, aqueles que correm realmente, que adotaram esse esporte, que fazem isso como estilo de vida, e competem realmente para ganharem o troféu? Eles não correm com roupas pesadas, por isso que o autor diz, desembaraçando-os do peso e do pecado. Aquela corrida do final do ano, né, dia 31 de dezembro, a chamada São Silvestre, você vê ali um monte de gente correndo, uns vestidos de incrível Hulk, né, fantasias, outros correm com faixa, filma eu, e daí por diante. Mas quem está correndo para ganhar mesmo, geralmente são os quenianos, eles estão com aquela roupinha fininha, aquela camiseta, short, o tênis apropriado, se desembaraçaram do peso, treinaram bastante, porque eles têm um alvo, eles querem chegar no final e ganhar a corrida. O nosso alvo é Cristo. Nós corremos a carreira olhando para Ele. Ele está nos aguardando no final, porque Ele pagou a nossa dívida, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto corremos a carreira, nós testemunhamos de que há um Salvador nas nossas vidas, de que há um Senhor nas nossas vidas. Mas essa carreira precisa ser corrida até o fim.
O apóstolo Paulo mesmo escrevendo a Timóteo, as últimas palavras em vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora estava aguardando a coroa da vida, a coroa da justiça, a qual o Senhor preparou não só para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda. A carreira cristã, o seguir a Cristo. Nos lembramos do ministério de Jesus chamando pessoas: vinde após mim. E aquelas pessoas começaram a seguir a carreira cristã, o discipulado, o seguimento de Jesus, o ser discípulo de Cristo. Que privilégio que nós recebemos. E nós cremos na perfeita obra do Senhor, que vai desde a justificação até a glorificação. E nós confiamos e cremos no caráter de Cristo. Ele é poderoso para fazer com que nós perseveremos até o final, em nome de Jesus. Por isso Paulo diz: eu sei que eu estou indo para Jerusalém, o meu alvo é passar o dia de Pentecoste lá. Eu sei também, o Espírito Santo já me disse que me aguardam cadeias e tribulações, diz o versículo 23, mas eu não me importo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Que Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor me deu a vida, eu era perseguidor da igreja, mas um dia a luz de Cristo brilhou, eu caí por terra, Ele revolucionou a minha vida, foi uma mudança radical, 180 graus, não foi 360, senão ele voltava para o mesmo lugar. Tem gente que fala: minha vida mudou 360 graus, então você voltou para o mesmo lugar anteriormente, né? Então Deus revolucionou a vida de Saulo, ele deixou de ser perseguidor e agora passou a ser apóstolo de Jesus. Ele diz: a minha vida não é mais preciosa para mim mesmo, eu não vivo mais em função de mim mesmo, eu vivo para aquele que deu a vida por mim. Esse é o meu propósito de vida, a carreira cristã. Aleluia. A carreira é a mesma para todos nós. A carreira é a mesma. Adorar a Cristo, testemunhar do Evangelho, servi-lo no mundo. Mas Paulo também fala do ministério. O segundo privilégio que nós recebemos, que nós devemos honrar a Deus: o primeiro privilégio da carreira cristã, o segundo privilégio do ministério cristão. Não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ele diz a finalidade: para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é Evangelho da graça de Deus. O único meio que temos de salvação é por meio da graça. É nos oferecido pela graça e recebemos pela fé, pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo diz: eu recebi esses dois privilégios, o da carreira cristã, que é comum a todos nós, mas eu também recebi o ministério. Paulo foi chamado para ser apóstolo, apóstolo aos gentios. Paulo foi chamado para plantar igrejas. Paulo foi chamado por Deus para escrever 50% do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo. Mas ele reconhece que isso é bênção de Deus. Então, amados irmãos, todos nós recebemos o privilégio da carreira cristã, porque fomos salvos por Jesus, por sua graça, mas também cada um de nós recebeu o privilégio do ministério. Uns atuam no corpo de Cristo, o ministério da palavra, outros no serviço mais prático, o ministério diaconal, outros servem na área da intercessão, mas cada um de nós foi chamado a servir ao Senhor e a honrá-lo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Espírito Santo distribuiu os dons
conforme lhe apraz, conforme lhe aprouve. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus, meu irmão, por esses dois privilégios que eu e você recebemos, o da carreira cristã e o do ministério, para servirmos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero então caminhar para o final dessa breve reflexão nessa manhã e considerarmos aqui algumas realidades. Importante ainda considerarmos que Paulo estava debaixo de uma convicção aqui nesse texto, ao falar da sua responsabilidade e o privilégio de cumprir a sua carreira e o seu ministério. Ele estava convicto que, indo para Jerusalém, ele enfrentaria cadeias e tribulações. Versículo de número 22 e 23, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulação. Ora, ele sabia que ia passar por cadeias e tribulações e diz que assim mesmo vai para Jerusalém. Vou para Jerusalém, mesmo sabendo. Talvez nós pudéssemos pensar que seria mais sensato Paulo fugir dessa realidade. Mas, irmãos, não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem cruz. O sofrimento de que Paulo está falando aqui é por causa do evangelho. É por causa do seu compromisso com Cristo, com a mensagem do evangelho. E a Bíblia diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. É inevitável isso. É inevitável. O preço da nossa salvação já foi pago. Mas existe um custo para o verdadeiro discipulado, que passa pela morte do eu, que passa agora para vivermos uma vida centrada em Cristo e no Evangelho. Por isso Paulo está dizendo: a minha vida não é mais preciosa para mim mesmo, eu tenho dois compromissos na vida, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Agora não vivo mais para mim mesmo. Romanos capítulo 14, versículos de 7 a 9, Paulo diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Verso 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para que fim? Versículo 9, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Jesus morreu, ressuscitou para ser Senhor, ou seja, para que aqueles a quem Ele resgatou possam viver para a sua glória, para o seu louvor. Nós não somos mais o centro da nossa vida. Isso é conversão. Isso é obra da regeneração em nós. Nós passamos a viver para a glória de Deus. Em tudo que fazemos, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Ainda, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, Paulo também diz isso. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A minha pergunta nessa manhã a você é: você vive para a glória de Deus? Você vive para Cristo? Ou você ainda vive para você mesmo? Essa é a questão que Paulo está tratando aqui no verso 24 do capítulo 20 de Atos. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A nossa vida é preciosa,
ela é preciosa, é dádiva de Deus, a vida biológica e agora a nossa vida em Cristo, a vida cristã, a vida abundante que Jesus prometeu, a promessa da vida eterna. Mas Paulo diz, a partir do momento que Jesus se torna o centro da minha vida, eu vou viver agora para os interesses do reino de Deus. Você é um cristão, você é uma cristã que tem uma profissão, que serve a Deus com a sua profissão, mas acima de tudo você honra o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus. Como isso, irmãos, é revolucionário para nós. Às vezes nós ouvimos orientações sobre escala de valores, né? Primeiro isso, segundo aquilo. Mas Deus é glorificado em tudo. Deus é glorificado com o seu trabalho, Deus é glorificado no seu ministério, Deus é glorificado através da sua família, Deus é glorificado através dos seus recursos. Os recursos de Deus precisam ser colocados a favor do reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O que é que Deus me deu? Deus me deu a vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, habilidades. Tudo isso precisa ser colocado à disposição do reino de Deus. Aleluia. Por isso, amados irmãos, nós devemos honrar ao Senhor com esses dois privilégios. Refletirmos sobre a grandeza da carreira cristã, privilégio de seguir a Cristo. Estávamos mortos, separados de Deus, mas Deus enviou o seu Filho amado que morreu em nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai. Nós não poderíamos nos auto-reconciliar com Deus. Não há jeitinho aqui, amados. Jesus falou assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Nós somos maus. Nós herdamos uma natureza má a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Eles romperam com Deus. Nós fomos expulsos da presença do Senhor. Como é que nós vamos voltar para lá se nós fomos expulsos? Só existe um meio. Ele nos convida a nos voltarmos para Ele. E Paulo fala isso aqui no capítulo 20, que dentro do seu ministério de evangelização, de discipulado, no versículo 21, ele diz, testificando, nesse tempo todo que ele passou em Éfeso, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. São as duas exigências de Deus, para que alguém possa entrar no reino de Deus. Jesus começou a pregar e disse assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo está falando a mesma coisa, testificando a judeus e a não judeus, o arrependimento para com Deus, uma mudança de mente, uma tristeza pelo pecado, um abandono ao pecado e a fé em Jesus, essas duas realidades. Mas a boa notícia é que essas duas realidades nos são dadas gratuitamente pelo Senhor. Quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, é porque o Espírito Santo agiu na sua vida. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, Romanos 2. E Paulo diz em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, isto o quê? A fé. Porque a salvação já é pela graça, é um dom de Deus. O arrependimento e a fé. As duas exigências de Deus para alguém ser salvo, Ele mesmo nos proporciona. Que coisa maravilhosa. Que nessa manhã nós possamos celebrar a graça do Senhor. Por isso Paulo diz, o ministério que eu recebi foi para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho exalta a graça de Deus e abate o orgulho humano. Abate o coração humano, que deseja continuar no centro da sua vida. Por isso Paulo está nos mostrando o que acontece quando alguém nasce de novo,
Quando alguém é regenerado, ele recebe a carreira cristã e o ministério do Senhor para glorificar a Deus no mundo. Que a nossa vida, meus irmãos, seja de fato para a glória de Deus. Através da nossa carreira cristã, que nós possamos correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus. Guarde a palavra firmemente aí de Hebreus 12. Não é um olhar de relance somente, mas é um olhar firme, fixo em Jesus. E é interessante pensarmos que esse texto se encontra logo após aquela lista do capítulo 11. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tantos homens e mulheres de Deus na história. O autor diz, olha, aqui está uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que cumpriram a sua carreira, mas agora vocês, falando a nós, no nosso tempo, nós devemos correr a mesma carreira, olhando não para Abraão, não para Davi, mas olhando para Jesus. Todos esses foram servos como nós, foram falhos, mas Cristo é a nossa referência maior, é o Senhor das nossas vidas, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar nesse momento. Queria que você, juntamente comigo, agradecesse ao Senhor por esses dois privilégios que nós recebemos: a carreira cristã, o seguir a Cristo, obra do Espírito Santo na nossa vida, mas também o ministério. Honre a Deus com a sua carreira cristã, como discípulo de Jesus nesse mundo. Honre a Deus com o ministério que Ele entregou a você, meu irmão. Seja fiel ao Senhor, como testemunha de Jesus, que Ele seja adorado. Que nós possamos ter a mesma visão de Paulo. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida só tem sentido se for vivida para a glória de Deus. E você que nos assiste, que ainda não teve esse encontro com Jesus, que a sua vida a partir de hoje tome essa nova dimensão, que você possa seguir a carreira cristã, seguir a Jesus no mundo, adorá-lo, amá-lo, testemunhar do seu amor e servi-lo, porque quem é salvo para servir. Libertados do pecado, Romanos 6, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22, louvado seja Deus. Libertados do pecado, transformados em servos, carreira e ministério, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a honrarmos o seu nome em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esses privilégios que o apóstolo Paulo experimentou e nós também, como seus discípulos, experimentamos. O privilégio da carreira cristã, o chamado para servirmos ao Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo operou em nós o novo nascimento e gerou em nós arrependimento e fé no Senhor Jesus. Isso é obra tua, Senhor. Isso não pode ser produzido por homem nenhum, por religião alguma. Só o Espírito Santo regenera homens e mulheres, transforma o perseguidor num apóstolo, num pregador, transforma vidas sem esperança em pessoas cheias de convicção na história. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo ministério, Senhor, e queremos honrar ao Senhor com o ministério que recebemos, porque nós fomos chamados para servir a igreja que o Senhor comprou com seu sangue. Por isso, Pai, não serve qualquer coisa. O dono da obra merece excelência, merece o melhor, porque tudo vem do Senhor e nós somente devolvemos aquilo que o Senhor nos dá. Que o Senhor receba a adoração da tua igreja nesse dia. Toma toda a igreja de Sete Pontes das tuas mãos, que cada membro do corpo possa te servir, Senhor, possa te honrar com a carreira cristã
e com o ministério que cada um recebeu da tua parte. Nós oramos assim, te adorando, em nome de Jesus. Amém.